2h23, de volta aqui no estúdio CBN para falar a respeito dos dados do Censo Escolar de 2023, que mostraram a taxa de evasão de estudantes do ensino médio de Campinas num dado aí relacionado ao Estado, num crescimento. Isso desde a pandemia em 2022, para se ter uma ideia, que foi o último dado disponibilizado pelo Ministério da Educação, o índice era de 4%, no ano anterior era um pouco menor do que isso, no estado cerca de 3,3%. Mas considerando ainda, né, que os alunos do ensino médio, do terceiro ano, aquela fase de formação, não têm frequentado ou têm desistido do estudo, isso traz uma preocupação e é por isso que a gente convidou a professora e a pedagoga Lucelaine Zampolin, que está em contato com a gente, para ajudar a analisar um pouquinho desse cenário e entender, né, as motivações desse dado aqui da cidade. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, boa tarde a todos. Acredito que você teve acesso a esses números, né, mais detalhadamente. Dá para a gente encontrar motivos para essa evasão escolar, principalmente considerando o ensino médio? Olha, nós temos várias questões que implicam na evasão escolar, principalmente no que se refere ao ensino médio, né? A primeira delas, a observar nesse último censo, é que ele veio num período pós-pandemia, onde a saúde mental do adolescente, do jovem, foi muito impactada. Então, em relação a isso, nós temos uma fração aí da nossa sociedade que ainda arrasta algumas questões de saúde mental do período da pandemia, perdas familiares, questões que implicaram na estrutura familiar, separações, foram N variáveis, né, que impactaram na vida desses jovens. E tudo isso recai sobre a vida escolar deles. Então, além dessa questão pandêmica, nós temos também, como eu mesmo citei, as finanças da família, né, a economia familiar foi muito prejudicada no período de pandemia, o que fez com que esses jovens e esses adolescentes procurassem se colocar no mercado de trabalho. Se vocês observarem os números, né, eles são muito maiores no que se refere aos homens do que às mulheres, e principalmente aos homens pretos e pardos. Então, isso além de nos mostrar uma questão econômica importante, não só pós-pandêmica, mas também na questão racial. A sociedade vive o impacto das diferenças sociais e raciais, e isso reflete na vida do aluno do ensino médio. Então, os números estão aí para comprovar algumas pesquisas científicas que já vêm sendo discutidas aí ao longo do tempo. Professora Lucelaine, boa tarde. Além dessas questões, né, econômica, racial, muito bem citadas por você, também tem uma falta de política pública, porque se a pessoa precisa, né, se esse jovem precisa sair para trabalhar e não consegue conciliar com os estudos, é porque também o mercado exige isso. Precisava ter uma regulamentação para que a pessoa pudesse estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Exatamente isso. Eu bato na tecla de que é falta de política pública voltada para essa parcela da sociedade, que é um público que, em sua imensa maioria, vem entrando no mercado de trabalho de maneira informal. Então, talvez os números não impactem quando nós formos analisar na contratação das empresas, mas a informalidade isso vem crescendo muito. Hoje, com a possibilidade do e-commerce e tantas outras formas de trabalho informal, esse grupo de jovens que muito bem lida com a tecnologia, muito bem lida com a internet, vem trabalhando mais nisso e vem saindo da sala de aula. Então, de fato, você está coberto de razão quando você aponta que isso é falta de política pública voltada para o jovem que está ingressando no mercado de trabalho. Precisamos, sim, oferecer ferramentas de ensino para essa parcela aí da população que precisa trabalhar, mas não pode abandonar o estudo para isso, né? Uhum. Até em relação dessas políticas públicas, né, o governo está buscando formas de incentivo, como, por exemplo, aquele programa Pé de Meia, né, para estimular estudantes de baixa renda que estão matriculados no ensino médio regular terem uma renda exatamente para não largarem o estudo. A senhora acredita que isso pode ser realmente efetivo? É uma ferramenta importante, sim, assim como nós já temos para a educação básica, o Bolsa Família, né, de longa data, são ferramentas importantes que garantem o básico, mas eu costumo dizer, essa turminha aí na idade dos nossos alunos do ensino médio,
eles já querem um pouco mais do que o básico. E eles começam a buscar no mercado de trabalho a oportunidade de alcançar os próprios sonhos. Muitos desses sonhos que dependem da parte financeira. Então, o Pé de Meia é um programa importantíssimo, ele vai garantindo a base para as famílias, mas, para além disso, nós precisamos pensar em políticas públicas que ensinem esses jovens a empreender de verdade, a entrar para o mercado de trabalho com responsabilidade, com capacidade de empreendedorismo, para que não se tornem profissionais à mercê do mercado de trabalho ou na informalidade e que se consolidem como profissionais, não fiquem a todo momento começando um novo empreendimento, começando uma nova atividade e não chegando a lugar nenhum. Essa base de empreendedorismo precisaria, inclusive, estar na sala de aula. E, além disso, professora, quando eles entram no mercado de trabalho tão jovens e desistem do ensino médio, eles não vão para a faculdade, né? Hoje a gente tem alguns programas de incentivo, como o ProUni, o FIES, né? E aí o aluno ele acaba desistindo de uma carreira acadêmica e também fica limitado nas funções como profissional? Sim, ele deixa de ascender a graduação ao nível superior, né? Mas o nosso mercado de trabalho hoje, ele vem absorvendo os profissionais em nível técnico e em outros níveis de ensino de uma maneira que, né, eu como educadora sofro muito com isso. Se nós olharmos aí na década de 80, década de 90, os pais olhavam para os seus filhos e diziam para eles, olha, estude para que você tenha uma profissão, estude para que você, usavam a expressão, seja alguém na vida, né? E hoje em dia, o mercado oferece inúmeras profissões, inúmeras formas de se manter, de sobreviver, que não dependem obrigatoriamente do nível de graduação. Não estou aqui pesando se isso é bom ou se isso é ruim, porque eu sou uma defensora árdua do estudo, da graduação. Eu acho que independente da profissão que você escolher, quanto mais se aprende, mais se ganha. Mas nós sabemos que hoje é possível entrar no mercado de trabalho com níveis menores de ensino, o que é muito triste. Nós precisaríamos oferecer oportunidade, políticas públicas para ampliar o acesso à graduação e, para isso, como você muito bem disse, o aluno precisa estar no ensino médio para poder chegar numa faculdade, né? Então, a nova realidade do mercado de trabalho hoje abre algumas portas. Vamos observar hoje os youtubers, né, os tiktokers e tantas outras formas de se ganhar dinheiro, vamos dizer assim, que não dependem de uma graduação, mas dependem de muito estudo, e é isso que talvez o jovem não esteja atento. O fato de você observar alguém na mídia, no mercado informal, ou mesmo nas redes sociais, te leva a crer que aquilo é muito fácil, mas só quem está aí no meio de comunicação, quem está nas redes sociais, sabe o quanto, né, o quão trabalhoso é o preparar aqueles 2, 3 minutos de vídeo. Uhum. E os jovens precisam se atentar a isso. Responsabilidade na comunicação da informação, responsabilidade naquilo que você transmite na sua rede e no seu canal, por exemplo. E aí sim, a importância do ensino médio, da graduação, na formação desses comunicadores, por exemplo. Com certeza. E algo que precisa ser trabalhado em parceria com aqueles que são responsáveis também por trazer esse conhecimento, né? Que são as políticas públicas, como a senhora realmente reforçou desde o início da nossa conversa aqui. Professora, pedagoga Lucelaine Zampolin, muito obrigada por essa atenção e ajudar a gente a analisar um pouquinho mais esse cenário do Censo Escolar de 2023 e dos dados do ensino médio aí em relação a essa evasão escolar. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Uma boa tarde. Boa tarde, repórter CBN, vamos lá.